esse shopping aqui, de vez em quando eu venho aqui, e aí é o mesmo shopping que no outro dia tinha uma mulher rastejando no chão, e como se fosse uma cobra. Uma cena até que eu compartilhei com vocês aí. Compartilhei essa cena da mulher rastejando no chão como se fosse uma cobra. Aí, né, eu estava aqui só contextualizando um pouco o que é uma cidade socialista. De repente chegou uma garota, sentou no banco e colocou os pés em cima do banco, onde as pessoas sentam. Então eu falei pra ela, eu disse a ela, não pode pôr os pés em cima do banco, porque as pessoas sentam e o seu pé é sujo. E ela, tipo, tirou o pé. Mas por que eu tô comentando isso com você? Porque isso os pais não veem. Não veem esse tipo de atitude que os filhos fazem em um local onde todo mundo usa. E não vê outras coisas também. Se você, por exemplo, se você tiver um caso de uma pessoa que fez qualquer tipo de delito, você sempre vai ver alguém defendendo essa pessoa. É por isso que eu digo que o primeiro erro vem de casa. Porque você vê uma pessoa num lugar onde todo mundo está usando e se comportando muito mal é porque não aprendeu a se comportar em público. Com certeza, isso é fato. Eu estava conversando com uma amiga minha, essas coisas que a gente está vendo aí, Brasil afora. A gente estava conversando, e aí, o que aconteceu? De repente, a gente estava em um lugar aguardando atendimento. Aí, só para vocês verem o que é uma cidade socialista e quais são os parâmetros das coisas que a gente tem vivido hoje. Aí eu estava conversando com um garoto assim de mais ou menos uns 17 anos, quase 18, e ele dizendo que estava frustrado, usou essa palavra, eu estou frustrado porque eu vou ter que servir as Forças Armadas Brasileiras. E eu perguntei a ele, por que você está frustrado? O que foi? Você não quer, você tem algum problema de saúde? Porque é um serviço obrigatório. Mas se você tiver algum problema, você pode contestar e não ir. Aí ele disse a mim, eu não vou, e conheço pessoas que não foram e não vão para não cortarem o cabelo. Eu não vou, conheço pessoas que não vão para não cortarem o cabelo. E aquilo me deixou assim tão reflexiva, porque ele disse, eu não vou porque eu não quero cortar o cabelo. Você acredita nisso? Aí eu disse a ele, você acha que manter, para você ver o nível da contracultura que nós temos, da quebra dos símbolos nacionais que nós temos e da quebra de alguns valores, porque assim, quando você tem um país que você ama e você não valoriza só coisas fúteis, porque as pessoas perderam o senso de valorizar as coisas boas do país onde ela vive. A gente não tem mais uma valorização popular do nosso patrimônio, do nosso Brasil. Então as pessoas perderam o amor à pátria, ao Brasil. E ele disse, para mim não é importante servir, não é importante que eu represente nada, um discurso de contracultura. Aí eu falei para ele, olha, se você cortar o seu cabelo vai crescer de novo, você pode ir, se você quiser, você está dizendo que não quer, ou não sei se você vai deixar de ir, porque é obrigatório, mas você pode, seu cabelo crescer de novo depois. Ele me disse assim, a minha mãe não me falou que depois eu poderia fazer isso e depois voltar a ter o cabelo que eu tenho hoje. Eu fui, peguei um ônibus, desci em um ponto de ônibus e tinha um garoto no ponto, faminto, desidratado, faminto. O menino estava realmente, nitidamente, o menino estava assim, você via que estava com fome. Aí eu cheguei, tinha uma caixinha dessa de achocolatado na minha bolsa e peguei e dei a ele. Aí eu disse, olha, tome, você está muito pálido e tal. Aí ele disse a mim assim, eu tô aqui porque eu tô sem dinheiro de transporte. E aí eu disse assim, não, venha que eu pago a sua passagem e você vai no ônibus e tal. Mas não tenha vergonha de pedir quando você quiser ir no ônibus e você não tiver condições, porque sempre alguém vai te ajudar. Aí nós estivemos conversando e tal, e aí ele falou que na família dele tinham pessoas que eram marginais. Que o irmão dele um dos irmãos dele tinha morrido, e ele tinha se metido no meio, e aí vai. E aí falou tudo isso, que ele tinha esses problemas todos na vida dele. Tinha esses problemas todos. Aí eu disse a ele, vem cá, como é lá na sua escola? As professoras conversam com você? Como que é? Aí ele disse, conversa, mas eu sinto falta de minha mãe conversar comigo.
porque ela disse a mim que quando eu tiver algum problema eu tenho que ir para a rua resolver. E vejam que absurdo, que não é a primeira vez que eu vejo uma criança dizer isso, porque era um menino, ele devia ter no máximo 13 anos. Aí ela disse que se eu quiser alguma coisa eu tenho que roubar para conseguir. Essa é a sociedade que nós estamos vendo ser construída, onde as crianças são destruídas, principalmente os homens. Os homens são maltratados, são desrespeitados, são avacalhados, são descuidados, as mulheres também. Mas os meninos têm sofrido muito. A gente tem visto cenas de mulheres fazendo determinadas coisas na frente dos filhos homens e falando desse tipo de absurdo. Então, aí, por fim, ele falou, eu subi no ônibus, disse, motorista, ele vai descer no próximo ponto. Aí falei assim, porque o motorista acho que achou estranho eu subir no ônibus com aquele garoto, pela aparência que ele estava, sujo, faminto, pálido. Disse, não tem problema, eu levo ele até o outro ponto. E aí, mais uma vez eu vi uma frase que eu já tinha escutado antes. Eu disse, tá vendo? Não tenha vergonha de pedir. Não tenha vergonha de pedir. Quando você estiver precisando pegar o ônibus, não tiver condições, peça. Não entre pela traseira do ônibus. Isso porque ele tinha falado a mim que quando ele não tinha dinheiro, ele entrava pela traseira do ônibus. É um hábito que existe na Bahia, que os meninos têm de subir pelo fundo do ônibus. Aí eu disse a ele, não faça isso. Se você pedir, você vai conseguir. Porque feio é fazer isso que você faz. E ele ficou. Aí quem ficou reflexivo foi ele. Ficou pensando em tudo que eu disse. E aí ele disse, eu queria que minha mãe tivesse me dado esse conselho algum dia, porque se ela tivesse me dado, eu não tinha feito as coisas que eu já fiz na minha vida. E vocês pensem que um menino de 13 anos, aproximadamente, que era o que ele tinha no máximo, dizer isso é muito duro, porque ele perdeu a infância, já tem uma experiência negativa na vida. Então, eu não ia nem descer no ponto que ele desceu. Eu desci, entrei em uma mercearia, comprei algumas coisas, dei a ele e disse, vá para casa. Comprei um pão com queijo, dei a ele, ele comeu e foi para casa. Então, acho que a gente tem que... Eu tenho falado isso muito com vocês, essa reflexão social que a gente tem que ter, porque é destrutivo a gente ver as crianças se comportando de dadas formas e sendo submetidas a dadas coisas que a sociedade naturaliza. Então, vamos refletir. Vamos só tentar melhorar um pouco alguma coisa. Não sou eu, não é você sozinho que consegue mudar, mas tudo, mas cada um, juntos ou isoladamente, se eu, você ou alguém, qualquer pessoa, fizer algo de maneira isolada, a gente muda o mundo de alguém, pelo menos por um pouco de tempo. E às vezes um pouco de tempo é fundamental para que a pessoa melhore, em alguma coisa que ela precisa melhorar. Então vamos por esse princípio, pra gente tentar fazer alguma coisa diferente, porque tá demais. Tá demais. Então eu vou desligar aqui, depois a gente se fala. Bom, até logo. Fica com Deus, um abraço. Até já. Tchau. Daqui a pouco a gente se fala. Tchau.